Bom dia, paz, irmãos. Guardando aí um ou dois minutinhos para começar nossa live. A Pá, Pastor Alain, Jaqueline, Raquel, Deus nos abençoe. Já tomou seu cafezinho, já despertou aí? Acorda os demais membros da família, amém? Quem está dormindo começa a levantar, que já já a gente está começando. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Nosso Deus é maravilhoso, é fiel. Eu me chamo Eduardo Galdino. Estou como presbítero na Igreja Metodista Wesleyana de Bela Vista e como superintendente da Escola Bíblica Dominical. Em decorrência do vírus, esse Covid-19 ele tem um risco de transmissão de contágio muito alto, a gente não vai ter a EBD presencial. Mas nós vamos fazer aqui uma live ao vivo, você já pode acompanhar, chamar seus irmãos, para que possamos compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Porque nós somos igreja, seja no templo ou fora do templo, inclusive numa rede social. Quero dar só uns avisos aqui rapidinho, até para dar tempo do pessoal chegando. Antes da pandemia começar, eu e minha esposa Cíntia já tínhamos feito um jornalzinho da EBD, espécie de folhetinho, né? Havíamos tirado até xerox antes. Só que ocorreu toda essa problemática, esse estado de emergência que se instalou no Rio de Janeiro. Então eu vou estar compartilhando a versão online em PDF desse jornal lá no grupo de WhatsApp de membros. Depois você pode ver. Se o seu nome não está na lista de aniversariantes, é porque você não frequenta a BD, é apenas os alunos matriculados. Amém? Para ajudar nessa quarentena também, na verdade nós tínhamos feito até antes. Nós elaboramos um plano de leitura bíblico que eu vou estar passando para vocês. Eu tinha tirado até as cópias já antes. Eu ia entregar nesse quarto domingo. Como sabe, quarto domingo a gente se reúne dentro do templo. Só que, por motivos alheios, isso não foi possível. Só que eu tenho que passar para os irmãos logo antes, porque a nossa proposta é ler o Novo Testamento nesse ano de 2020. Como vai funcionar esse plano de leitura do Novo Testamento, Eduardo? Vai funcionar da seguinte forma: todo dia nós vamos ler um capítulo da Bíblia. Então lá no grupo do WhatsApp eu vou postar o capítulo do dia, você vai fazer a sua leitura e você vai anotar a referência do versículo que você mais gostou, que mais falou ao seu coração. Então eu tenho aqui um exemplo, não sei se os irmãos conseguem ver, do livro de Mateus, está aqui de marca-texto. Então no dia 22 de março, está vendo março, dia 22, Mateus capítulo 1, o versículo que eu mais gostei foi o versículo 21. Eu vou estar lendo com vocês agora Mateus capítulo 1 e todo dia nós vamos ler um versículo. O plano começa 22 de março, vai terminar dia 29 de novembro e nós vamos concluir a leitura do Novo Testamento. Você sempre vai anotar um versículo que você mais gostou e vai colocar referência lá no plano. Eu também vou mandar esse arquivo em PDF para você. Houve um probleminha aí técnico, amém? Voltou aqui. Então nós vamos estar lendo um capítulo da Bíblia sempre, todo dia, e vamos concluir lá no dia 29. Você vai me entregar essa folha preenchida e eu vou te honrar com um certificado de conclusão do plano de leitura. Amém? Então fica ligado nisso. Todas as informações eu também vou passar lá no grupo de WhatsApp. E quando a EBD voltar após a quarentena, todos esses arquivos físicos do plano de leitura eu vou estar passando para vocês, vou entregar a vocês. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Mateus. Estamos iniciando oficialmente nosso plano de leitura bíblica do Novo Testamento da EBD para 2020. Mateus capítulo 1 diz assim o texto: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Saltiel, Saltiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Elias, Elias gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a Babilônia para Cristo, 14 gerações. Versículo 18 de Mateus, capítulo 1, iniciando nosso plano de leitura bíblica do Novo Testamento da EBD em 2020. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ajuntou-se de ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não querer infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque nela se conceberá aquele que é gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho Jesus, o primogênito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, nós concluímos a leitura do primeiro capítulo do nosso plano, Mateus capítulo 1. A referência do versículo que eu anotei como aquela que mais falou ao meu coração foi o versículo 21. E diz: e dará um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero citar dois textos para vocês. Mateus capítulo 24, versículo 3 e 7 diz assim: e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus vai dizer: porque se levantará reino contra reino, nação contra nação, haverá fomes e pestes, epidemias, pestilências em vários lugares. Lucas 21, 28 vai dizer: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção ela está próxima. Jesus vem. Com o passar dos anos, novas epidemias têm surgindo. A gente teve a gripe espanhola, peste negra, vírus H1N1, ebola, gripe suína, dengue, febre amarela, sarampo, AIDS. E agora nós temos o Covid-19, uma espécie de coronavírus. Mas tudo isso são sinais que nos apontam para a brevidade da volta de Jesus, que nós seremos arrebatados. Jesus vem para nos salvar. Prepara-te, Bela Vista, prepara-te, igreja. Jesus vem. Será que você e eu estamos preparados? Essa é a pergunta que fica ao nosso coração. Vamos fazer uma oração agora para iniciar oficialmente a nossa aula, enquanto os irmãos começaram a chegar nessa live, e também orar para que Deus combata esse coronavírus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Deus maravilhoso, grande é o teu poder e a tua fidelidade, Senhor. Nós estamos na tua presença porque tu reinas, tu vives, tu és grande e é poderoso.
Não existe outro Deus além de ti. Tu és santo, justo e verdadeiro, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós entramos em tua presença agora em nome de Jesus, clamando pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas iniquidades, as nossas falhas, tudo que temos cometido que tem te desagradado. Senhor, nos cubra com a tua misericórdia, purifica o nosso coração e perdoa-nos em nome de Jesus. Nós te adoramos porque tu és grande, é magnífico, está sentado num trono de glória e de poder. Nós te adoramos porque tu és perfeito e tem todo o controle nas tuas mãos. Nós te adoramos porque para ti não há impossíveis, Senhor. Muito obrigado pelo ar que respiramos e água que bebemos. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela minha igreja. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela nossa saúde, por estar nos sustentando nesses tempos de dificuldades. Nós te agradecemos porque tudo que somos e tudo que temos dependemos de ti. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nossas vidas esta manhã. Vem sobre esta aula, sobre esta manhã, fala o nosso coração, nos ensina algo da tua palavra. Senhor, toma a igreja de Bela Vista, Pai. Toma o nosso Brasil, Senhor. Livra-nos desta praga, livra-nos dessa pandemia, porque a tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Em nome de Jesus, nós clamamos pela cura, clamamos pelo livramento, clamamos para que a tua mão poderosa possa agir. A tua palavra diz que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, livra o Brasil do coronavírus. Acampa teus anjos ao redor dos teus filhos, daqueles que te amam, te adoram, te buscam, Senhor. Vem com a tua provisão, com a tua bênção, com o teu livramento, com a tua cura, Senhor. E abençoa o nosso Brasil. Livra-nos desse mal, dessa praga, e seja conosco. Toma a nossa vida nesta manhã, ó Pai. A cada um que está assistindo e que vai assistir logo mais, nos usa como canal de bênção e fala conosco em nome de Jesus. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te exaltamos, Espírito Santo de Deus, pois tu és perfeito e maravilhoso. Obrigado, por Deus, por tudo, em nome de Jesus. Aleluias, Ele vive, Ele reina, Ele vem para nos buscar. Prepara-te, igreja, Jesus vem. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluias. Meu irmão, agora a gente vai começar propriamente a nossa aula. A aula DBD dura aí em média 1h30. É o que a gente vai estar. Nossa proposta é mais ou menos fazer essa duração. O tema que nós vamos estudar hoje é a doutrina de Deus. Então, pega aí o seu caderno, sua caneta, seu papel, porque você vai precisar anotar alguns conceitos, algumas referências, a sua Bíblia, amém? Pega a sua Bíblia aí, porque nós vamos estar lendo versículos da palavra de Deus. Hoje, então, nós vamos estudar a natureza de Deus, seus atributos, questões relativas à sua existência, seu caráter, sua personalidade. Deixa a distração de lado e vem comigo. A primeira pergunta que a gente precisa responder é: Eduardo, de fato Deus existe? Existem evidências na natureza ou dentro da Bíblia que nos apontam para a existência do Criador? Primeiramente, nós temos que observar que acreditar em Deus é uma questão de fé. Hebreus 11:6 vai dizer: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas eu estou falando de fé e não estou falando de fideísmo. A fé defendida pela Bíblia é uma fé que trabalha com evidências racionais, com uma lógica. Por isso que o Romanos 12:1 vai dizer que o nosso culto é um culto racional, ou pelo menos deve o ser. Então, o fideísmo é uma fé cega, que estabelece a crença na própria crença, ou seja, você acredita em algo, ainda que todas as evidências demonstrem o contrário. Isso é fideísmo. Não é o que nós temos. Nós temos uma fé racional, baseada no testemunho da palavra de Deus, naquilo que podemos deduzir desta palavra e nas evidências da revelação natural que na natureza, nas verdades científicas que nos apontam para a existência do Criador e para a existência de Deus. Eduardo, me dá um exemplo sobre fé e fideísmo, é claro. Diz que certa vez
um hinduísta, estava bebendo água do rio Ganges, lá na Índia. E como você sabe, o rio Ganges ele é muito poluído. Então, um certo cientista chegou para aquele hinduísta e disse: olha, esse rio está contaminado. E aquele hinduísta religioso disse: não, o rio não está contaminado porque o rio é sagrado. Mesmo ele vendo os corpos boiando, água suja de esgoto, o lixo dentro do rio, ele acreditava que o rio não estava contaminado. Ele continuou bebendo a água do rio e anos depois morreu de infecção. Mas antes disso, o cientista pegou um microscópio, mostrou algumas bactérias que estavam dentro daquela água. E sabe o que o hinduísta fez? Ele quebrou o microscópio e continuou bebendo a água do Ganges. Então, isso é um exemplo de fideísmo. Acreditar em algo por acreditar, sem evidências racionais, sem uma lógica por debaixo daquilo. Isso não é o que nós temos. Nós temos uma fé racional baseada na palavra de Deus e na revelação da natureza que nos apontam para a existência do Criador. Obviamente que Deus não pode ser provado, porque se ele fosse provado, ele não seria grande o suficiente para ser Deus. A gente sabe que nosso Deus ele é infinito, e por ser infinito, a mente humana, a razão, o raciocínio humano não pode se conectar, não pode explicar a existência de Deus. Mas a natureza e a palavra viva e verdadeira nos dá algumas evidências para que possamos anunciar racionalmente a sua existência. Nós vamos falar aqui rapidinho alguns argumentos para esse primeiro ponto da aula sobre a existência de Deus. O primeiro argumento é o argumento cosmológico. Existe uma lei física na natureza, que é a lei da casualidade ou da causa e efeito. Significa o quê? As coisas elas não surgem do nada. Para que haja uma causa, para que haja um efeito, é necessário uma causa que o preceda. Então, para que haja um efeito, para que alguma coisa ocorra, é necessário que uma causa o provoque. Então, antes de toda a consequência, de todo efeito, existe uma causa. Há uma máxima científica que diz que do nada, nada se faz. Então, nada mais nada é nada. Então, 0 elevado a 0 é 0, 0 mais 0 é 0. A teoria do Big Bang, que diz que o universo e todas as coisas surgiram a partir de uma explosão casual. Essa explosão casual no universo, chamada Big Bang, teria gerado o universo e todas as coisas aí a partir da evolução. Ela é falha em muitos aspectos, porque ela defende a geração do universo a partir do nada. E ciência é aquilo que pode ser experimentado, provado. Essa teoria não pode, porque você não pode reproduzir essa teoria em um laboratório, dentro de um laboratório científico. Então, eu quero que você grave na sua mente o seguinte: tudo teve uma causa que originou. Tudo teve uma causa que originou. Einstein, quando criou a sua teoria da relatividade, ele definiu, e hoje isso é pacífico na ciência, que o universo ele não é eterno, mas o universo ele teve um começo, ele teve um ponto inicial. E eu quero te mostrar nessa manhã que apenas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele pode ser a causa inicial desse universo. Porque se antes existia nada, por que hoje existe alguma coisa? Qual foi a causa primeiro? Nós temos duas opções. Ou a gente acredita no Big Bang, a explosão casual que gera esse universo, ou acredita num Deus eterno e pré-existente a tudo, que não depende de nada de ninguém para existir. Um Deus que não tem começo nem fim. Então, a gente vai olhar algumas evidências aqui e vai perceber que as evidências científicas demonstram que a causa inicial ou a causa primeira do universo apontam para a existência de um Deus eterno e todo-poderoso. Por exemplo, a causa inicial, original, que gera o universo, ela tem que ser de natureza sobrenatural, porque ela cria o natural. A causa original, ela tem que ser onipotente, excessivamente poderosa, porque ela cria um universo gigantesco a partir do nada. A causa inicial ela deve ser eterna, autoexistente, porque ela não depende de nada previamente para existir. A causa originária de todo o universo, de todas as galáxias,
tem que ser onipresente, pois ela cria o espaço e não é limitada por ele. É por isso que em Gênesis 1:1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. A causa inicial ela tem que ser intemporal e imutável, porque ela cria o tempo. A causa inicial ela tem que ser imaterial, ou seja, ela transcende o espaço físico, ela não encontra limite tanto nas questões físicas quanto na matéria. Um ser imaterial que possui personalidade própria é um espírito e não uma força nem uma energia. Então você vai ouvir aí a Nova Era falar e outras religiões, seitas, vão argumentar que Deus é uma força cósmica, uma energia positiva, um poder do universo. Não é nada disso. Deus tem a sua personalidade imaterial, que é própria de um ser espiritual, de um espírito. A causa inicial ela tem que ser pessoal, porque o impessoal não tem intenção. E Deus cria tudo de forma voluntária. A vontade, a volição, a personalidade, a intenção na criação. Uma força impessoal, ela não toma decisões, mas uma pessoa sim. Então a causa inicial ela tem que ser pessoal. A causa originária do universo ela tem que ser infinita e ao mesmo tempo singular. Tem que ser infinita porque não existe dois infinitos. Aí a gente vem a ideia de um Deus único que é infinito. Porque se houvessem dois deuses, nenhum deles seria infinito, porque onde um começaria, o outro terminaria. A causa inicial ela tem que ser diversificada e unificada ao mesmo tempo, uma vez que unidade e diversidade existem na natureza. A causa inicial tem que ser onisciente, supremamente inteligente, porque apenas um ser cognitivo cria outro ser cognitivo inteligente. Deus, então, ele planeja e cria todo o universo com uma precisão grandiosa. É um ser extremamente inteligente. A causa inicial tem que ser extremamente inteligente. Na época de Watson, por exemplo, descobriu-se que o universo ele tem informação, e a informação é o DNA. Então, se o universo ele tem informação, é necessário que alguma mente superior precisasse inserir essa informação no universo. A causa inicial deve ter propósito, porque ela não cria tudo deliberadamente, ou aleatoriamente. Ela cria as coisas harmônicas e perfeitas entre si. A natureza, ela se encaixa. Nós vamos ver isso mais à frente. A causa inicial deve ser moral. Sabe por quê? Porque para que tenha uma lei moral é necessário que haja um legislador, alguém que edite e estabeleça. Então você vê leis no universo, como por exemplo a lei da gravidade, a lei da inércia, a lei da natureza e as leis espirituais. Se existem leis, qual foi a causa inteligente, moral, que estabeleceu essas leis? Quem legislou para que as coisas fossem exatamente como são? A causa inicial ela deve ser cuidadosa. E todas as características da causa inicial primeira nos apontam para características teístas do Deus da Bíblia, do Deus como a Escritura nos apresenta. E talvez você chegue para mim e diga: Eduardo, mas se a causa do universo, a causa originária é Deus, quem causou Deus? Na verdade, essa pergunta não faz muito sentido, porque não é tudo que existe que precisa de uma causa, mas tudo que veio a existir. Não é tudo que existe que precisa de uma causa, mas tudo que veio a existir. E Deus não veio a existir, Ele é pré-existente a tudo. Ele é eterno e infinito. Bem? Então, se é Deus que cria o tempo, se é essa causa originária que cria o tempo, Deus não pode ter um começo, porque a gente só pode falar de começo depois que existe o tempo. Deus, ele é transcendente ao tempo, ele é antes do tempo e não está sujeito a ele. Por isso que é um Deus eterno, que não tem início e fim, e a Bíblia fala muito disso. Eu sou alfa e ômega. Amém? O segundo argumento é o argumento do movimento. O que significa isso, Eduardo? Significa que o universo ele está em expansão, em constante movimento. Quando se fala que o universo está se expandindo, essa teoria científica,
hoje pacífica da ciência, significa que as galáxias elas estão se expandindo, se afastando, se movimentando e se expandindo no universo entre si. A ciência demonstra que o universo ele não é estático. O universo se expande com o tempo. A pergunta é, se o universo ele se expande, significa que no começo, na sua origem, esse universo estava contraído, concentrado em um ponto inicial. E esse ponto inicial, essa contração inicial, precisou se despender uma energia, um poder muito forte, então, para que esse universo ele se expandisse. Quem foi esse ponto original que liberou energia para a expansão do universo, que no princípio estava contraído e concentrado em um ponto inicial? A mesma lei física demonstra que nenhum movimento ocorre sem uma causa que o impulsione. Então, por exemplo, se você pegar uma bola e você jogar a bola só vai rolar, só vai entrar em movimento porque existiu alguém que impulsionou aquela bola, que empurrou aquela bola. A bola não entra em movimento sozinha, é preciso uma ação externa. Então, se o universo está em expansão, se o universo está em movimento, significa que se um dia ele entrou em movimento, é porque existiu alguém e existe alguém que impulsionou a expansão do universo, deu movimento a este universo. Isso é muito lindo, porque Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Einstein descobriu que o universo tem energia em movimento. E se o universo tem energia, alguém precisou detonar esta energia. Não me parece que essa resposta seja o Big Bang, uma explosão casual, mas um Deus grande, superior em glória e em poder. O terceiro argumento aqui é o design inteligente. Vem comigo, desperta e acorda. Lógica. Todo projeto tem um projetista. Quem sabe você já fez um projeto para sua casa, contratou um arquiteto, um engenheiro, não sei, ou mesmo você desenhou aí uma folha, numa planilha aí na sua casa, você fez um projeto. Todo projeto tem um projetista, alguém que desenhe, alguém que imagine, alguém que crie. O universo, ele tem um conceito bastante complexo e grande, portanto, o universo tem um projetista, o design inteligente de uma mente superior. Você pode perceber, por exemplo, que as coisas elas não só existem, elas existem de forma organizada e harmônica. Todos os aspectos da vida natural parecem seguir o exemplo de uma estrutura complementar que apontam para um projetista original. Por exemplo, o vento, eles parecem sementes. A chuva faz a semente germinar. O sol é necessário à fotossíntese. O animal vai lá e come a planta. Tudo está em uma perfeita sintonia. E quando uma dessas leis da natureza ela é quebrada, há consequências para toda a raça humana. Então perceba que toda essa harmonia ou essa organização da natureza e do universo demonstram que as coisas não foram feitas aleatoriamente ou ao acaso. As coisas foram planejadas, desenhadas, pensadas, design inteligente. Deus demonstra toda a sua grandeza e equilíbrio na natureza. Por isso que Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20 vai dizer assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou. Porque as coisas invisíveis, os vírus, micro-organismos, inclusive coronavírus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que os homens fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Naquele grande dia do tribunal branco, do juízo final, não vai ter desculpa, o ateu não vai ter desculpa, porque se nós olharmos para a natureza, para as coisas criadas, nós vamos ver que tanto a divindade quanto o eterno poder do Criador fica evidente, fica latente, é inexcusável. Olha o que diz o Salmo 19, você que trouxe a sua Bíblia, que está acompanhando comigo, porque a gente está num estudo bíblico, amém? Então, você deveria estar com a Bíblia aí. Salmo 19, a partir do versículo 1, diz assim: os céus manifestam a glória do Senhor,
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai ao seu tálamo e se alegra como herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Não precisa ter faculdade, ter anos de estudo, mestrado, doutorado. Ainda que você seja uma pessoa simples em conhecimento, em cursos científicos desse mundo, em estudos. Se você pode ser uma pessoa simples, mas se você olhar para as evidências, você vai ver que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas poderosas mãos. Quando nós olhamos, por exemplo, o ciclo da água, a gente vê o planeta Terra com toda a sua massa girando sobre o espaço, que na verdade é um vácuo. A gente percebe a regularidade do dia e da noite, a gente vê a Lua controlando as marés, nós vemos trilhões de células dentro do nosso corpo, bilhões e bilhões de neurônios dentro do nosso cérebro, cada órgão, cada sistema, cada célula funcionando perfeitamente em harmonia. A gente percebe que as coisas não podem ter surgido do acaso, de algo primitivo, sem propósito, de uma mera explosão sem fins, mas de uma mente infinitamente superior, que desenhou, planejou, pensou para que as coisas saíssem harmônicas e completas como são. Certa vez um estudante acompanhou um cientista dentro de um grande museu, e lá havia um projeto, uma maquete do sistema solar em escalas milimétricas, reproduzido ali. E o estudante chegou e perguntou para aquele cientista: olha, cientista, eu quero o nome do artista que desenhou, do projetista, do arquiteto, do cientista que fez toda essa maquete do universo. E ele falou: olha, foi fulano de tal. Então perceba que se até a maquete, a cópia, ela precisou de uma mente inteligente para fazer e para criar, quanto mais o universo original. Não surgiu do acaso. Surgiu de uma mente superior chamada Deus. A gente tem um argumento étnico, por exemplo. Todas as culturas do mundo, por mais que tenha uma tribo indígena isolada lá no interior do Amazonas ou da África, por exemplo, mas todas essas tribos e os povos antigos possuem a ideia de um Deus, de uma divindade. Então, através da revelação do natural, da natureza, os povos têm a consciência da existência de um ente superior. E a pergunta que fica é a seguinte: quem espalhou em cada povo que nunca teve ligação cultural, que nunca se relacionaram, nunca falaram entre si, a noção de divindade? A tradição e o respeito à existência de Deus é no mínimo tão antiga quanto os primórdios da história humana. Quem espalhou isso na mente e no coração do homem? Temos o argumento psicológico também. Você sabe que o ser humano ele não é só razão. O ser humano ele é composto de emoções e sentimentos. Ninguém nasce ateu, as pessoas se tornam ateus. Em algum tempo elas creem em uma mente superior. Então o teísmo, ou seja, a crença em Deus, ela é o sentimento primário e natural do ser humano. Se há o sentimento, ou seja, natural e primário do ser humano, que é o teísmo, a crença em Deus, é necessário também que haja o correspondente para preencher essa expectativa. O próprio Freud, ele era pai da psicanálise, ele admitiu que nós nascemos com a carência de um pai protetor, com a carência de Deus. E a pergunta que eu faço é a seguinte: de onde vem essa carência? Como nós podemos precisar de algo que simplesmente não existe? Porque se você precisa da vitamina C, por exemplo, significa que essa vitamina ela é encontrada em algum lugar da natureza. Se nós precisamos de algo, significa que nós encontramos esse correspondente dentro do universo. Se nós precisamos de Deus, significa que Ele sempre esteve lá para preencher a nossa necessidade. Bem? Por fim, a gente tem, por exemplo, a lei da entropia,
que é a segunda lei da termodinâmica. O que significa isso, Eduardo? Significa que o universo ele parte de sistemas ordenados para sistemas desordenados. Tudo no universo está se desgastando, deteriorando. No universo ele tem uma energia limitada e ao longo do tempo essa energia ela vai se consumindo. O universo ele vai se deteriorando. Isso a ciência descobriu há poucos anos atrás, mas a Bíblia já falava isso há 2.800 anos atrás, quando em Isaías 51:6 ele vai dizer: levantai os olhos para os céus e olhai a terra debaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra se envelhecerá como uma veste. Os seus moradores morrerão como mosquito. Ou seja, a Bíblia já estava dizendo que o universo ele partiu de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. Os evolucionistas dizem justamente o contrário. Dizem, olha, o universo ele parte de níveis mais simples, então você tem seres simples, amebas, que vão dar origem ao ser humano, para seres mais organizados. Isso é o contrário. Mas o criacionismo, ele bate com a lei da termodinâmica, porque no início tudo estava organizado e perfeito lá no Gênesis, lá no Éden. O pecado entra e o universo entra em colapso, em desorganização. A sua energia começa a se limitar, aí entra a morte e um dia essa terra será destruída e será renovada, porque Apocalipse 21 diz que Deus fará novos céus e nova terra. O último argumento para a existência de Deus é a existência da linguagem. Como assim, Eduardo? Significa que a linguagem ela não pode ser explicada pela evolução. A linguagem, o falar, ele é adquirido por meio de um aprendizado. O idioma vem por meio de um aprendizado. Ou você tem que ler algo que alguém escreveu, ou você tem que ouvir antes algo que alguém falou. Só aí você vai ter a sua linguagem, o seu idioma, você vai aprender a falar. Se a língua depende de um processo prévio, anterior de aprendizagem, a pergunta que nós fazemos é: se Deus não existe, como o primeiro ser humano começou a falar? Com quem ele aprendeu? De quem ele ouviu? Aonde ele leu? Então, para que exista a linguagem, para que exista um idioma, é necessário que alguém tenha ensinado o primeiro ser humano a falar. A Bíblia responde isso quando diz que todas as tardes, lá no Gênesis, Deus descia para conversar com Adão. Deus alfabetizou Adão. Então, a existência da linguagem, ela destrói todo o argumento evolucionista. Faço umas observações aqui para você. Por exemplo, a Terra, ela faz um movimento de rotação em si mesma. 24 horas é a duração do dia. Se esse tempo fosse diminuído em 1/10, eu estou falando de 1/10 de segundo, os dias seriam 10 vezes mais longos e as noites 10 vezes mais longas. Durante o dia, toda a plantação seria queimada pela força do sol e à noite o frio destruiria aquilo que tivesse sobrado. É obra do acaso o dia, a rotação da Terra ter 24 horas? O planeta Terra está a uma distância exata do Sol para a existência da vida. Se o planeta Terra estivesse no lugar de Mercúrio e de Vênus, seria tão quente que não haveria vida. E se estivesse logo no lugar de Marte, um planeta depois do nosso, seria tão frio que também não existiria vida. A pergunta que eu faço é: a existência exata do planeta Terra em relação à estrela Sol é obra do acaso? A Lua, o satélite que rege as marés aqui da Terra, do mar, está a uma distância de 384 mil quilômetros da Terra. Se a Lua tivesse uma distância de 80 mil quilômetros da Terra, as marés, que hoje são inofensivas, inundariam o planeta Terra 2 vezes ao dia. A distância exata da Lua para a Terra é obra do acaso? Se o diâmetro da Terra fosse dobrado em semelhança do tamanho do diâmetro de Júpiter, a pressão atmosférica aqui seria tão grande que não haveria vida. O diâmetro exato da Terra, para que a pressão atmosférica seja perfeita, a existência da vida, é obra do acaso?
Isaías 45:12 vai dizer: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Não, nada é obra do acaso, mas de uma mente superior que planejou e projetou todas as coisas. Então, pela revelação natural, pela natureza criada, nós percebemos e observamos a existência de Deus. Mas aí vem a pergunta: eu sei que Deus existe, a revelação natural me aponta isso, me faz conhecer a respeito de Deus. Mas eu quero ir além, eu quero conhecer esse Deus. Quem é Deus? Como Ele é? Qual a sua natureza? Quais os seus planos para mim? O que Ele quer para a minha vida? Bem, isso você só pode conhecer pela revelação especial. A revelação especial é a Bíblia, a palavra de Deus. Pela Bíblia, a palavra de Deus, as mensagens que Ele nos deixou inspiradas, nós podemos conhecer quem é Deus, o seu caráter e o seu propósito para a minha vida. É isso que nós vamos falar aqui um pouquinho, sobre a doutrina de Deus. Primeiro, Deus é Espírito. Isso está escrito em João capítulo 4, versículo 24. Se Deus é Espírito, não existe dependência ou ligação dele com a matéria. Deus não tem forma definida, ele não pode ser explicado porque ele é Espírito. Por isso que é uma blasfêmia e uma idolatria você tentar reduzir o infinito, Deus, a algo finito, a matéria, tentando reproduzir a divindade em gesso, madeira, pedra. Então, há pessoas que fazem obras de escultura e alegam que essas obras de escultura são seus deuses. Elas se curvam, elas oram, elas pedem, elas agradecem a imagem de escultura. Elas rezam as imagens. Isso é idolatria, isso é blasfêmia, porque um Deus grande e infinito jamais pode ser reduzido ou traduzido em algo infinito como a matéria criada. Então, talvez você pergunte: Eduardo, mas na Bíblia eu leio, por exemplo, que Deus tem olhos, Deus tem ouvidos, Deus tem nariz, coração, braço, fala mão de Deus, ouvidos de Deus, braços de Deus. Na verdade, isso é uma figura de linguagem, uma linguagem simbólica, aquilo que chamamos de linguagem antropomórfica. Antro, homem, mórfica, forma. Dar a Deus forma humana, característica humana, para que a mente humana, que é limitada e finita, possa compreender, ainda que em parte, a grandeza de Deus, como Ele opera na vida humana. Por isso que quando a Bíblia fala, a gente não pode levar isso ao pé da letra, porque esse Deus é Espírito, obviamente, Ele não tem mão, não tem ouvido, não tem braço. Mas quando a Bíblia diz isso, é uma linguagem antropomórfica, linguagem simbólica, dando formas humanas a Deus para que a mente humana, que é limitada, possa compreendê-lo. Por isso a gente não pode levar essa linguagem ao pé da letra. Quando diz que Deus é rocha, Deus é escudo, você não entende que Deus é uma pedra ou que Deus é um escudo, uma arma de defesa. Não é nada disso. Então é uma espécie de linguagem para que possamos compreender. A segunda coisa que nós precisamos entender é que Deus, Ele é uma pessoa. Deus é dotado de personalidade. E quando dizemos que Deus é uma pessoa, nós não estamos dizendo que Ele é um ser humano de carne e osso, que Ele tem um corpo físico. Ser pessoa não é ter um corpo físico. Ser pessoa é ter uma personalidade própria. Os anjos são pessoas. Jesus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E Deus Pai é uma pessoa. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele não está se referindo ao corpo físico, mas está se referindo à nossa existência como seres pessoais, dotados de intelecto, vontade, emoção. Talvez você pergunte: Eduardo, quais são as evidências na Escritura, na revelação especial, que apontam que Deus é pessoa? Nós temos muitas. Por exemplo, João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama. Forças, fluidos cósmicos, poderes positivos não amam, são impessoais. Se Deus ama, é porque Ele é pessoa. Gênesis 3,5 diz que Deus conhece o bem e o mal e Ele também sabe as consequências, ou seja, Deus tem consciência moral. Se Deus tem consciência moral, Ele é pessoa.
1 Tessalonicenses 4:2 diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então Deus tem vontade. Se Deus tem vontade, volição, Ele tem poder de decisão, Ele é pessoa. Isaías 55:8 diz que os meus pensamentos não são os teus pensamentos, porque os teus pensamentos de Deus são maiores do que os meus pensamentos. Se Deus tem pensamento próprio, Ele é pessoa, Ele não pode ser uma força ou um poder. Deus tem consciência de si próprio. Em Êxodo 3:6 Ele diz: eu sou. Só seres com personalidade e pessoalidade têm a capacidade e a compreensão a respeito de si mesmo. São marcas da personalidade: autoconsciência, autodeterminação, consciência moral, e todas essas coisas Deus possui. Então Deus, Ele é pessoa. Outra característica de que Deus é pessoa é porque Deus interage com o homem através do diálogo chamado oração. Talvez você esteja acamado em um hospital, talvez você esteja na sua cama aí sentindo dores hoje, talvez você esteja com medo, com pânico de tudo aquilo que está ocorrendo à volta neste mundo, mas Deus, Ele é pessoa. Significa que Deus interage contigo, Ele te ouve, Ele está vivo, Ele pode te ouvir aonde você está. Então fala com Ele através da oração, clama a Ele, pede a Ele. Por ser pessoa, Deus quer se relacionar contigo, Deus quer interagir contigo. A Bíblia diz que Deus pode se entristecer, se alegrar e se relacionar. São características de pessoa. A Bíblia diz que Deus andou com Enoque, chamou Abraão e Moisés de amigo. Significa que Ele nos ouve, Ele interage conosco. Força, cosmo, poder, energia não se relaciona, mas pessoas sim. Então tenha cuidado com aquilo que algumas seitas afirmam. Várias seitas afirmam por aí que Deus não é pessoa, que o Espírito Santo não é pessoa, mas é uma energia, um poder, uma força do cosmos, do universo. É mentira. Deus é pessoa. Ele pode te ouvir, Ele te ama e Ele quer se relacionar contigo. A Bíblia diz que Deus fala, Deus ouve, Deus visita. Características de pessoa. Vamos abrir um parênteses aí. A nossa revista da EBD, esse trimestre, a gente está estudando sobre o Espírito Santo. E dentro da revista do Espírito Santo, o autor aborda a questão da Trindade. Vamos abrir um parênteses, porque quando a gente fala que Deus é pessoa, a gente tem que explicar o conceito da Trindade. Tem muita gente que tem dúvida nisso. Então, se liga e vem comigo. A Bíblia demonstra que a Trindade é composta de 3 pessoas. Deus é composto de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Na Bíblia, Eduardo, não tem a palavra Trindade, obviamente que não. Mas na Bíblia também não tem a palavra onipotência nem onisciente. Nem onisciência. Então, como você sabe que Deus é onipotente, onisciente, se não está escrito na Bíblia? Porque as informações da Bíblia, os textos escritos que são inspirados por Deus, nos dão base para evidenciar esses atributos divinos. E a Trindade era muito clara na Bíblia, isso é inquestionável. Amém? A Bíblia nos revela que são 3 pessoas. Essas pessoas, elas se fundem, elas são indivisíveis e são inseparáveis. Em João 10:30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então cuidado com aquilo que as testemunhas de Jeová dizem, que Jesus não é Deus, Jesus é um ser inferior a Jeová. Cuidado com isso, eles negam a divindade de Jesus. Jesus é Deus igualmente ao Pai, Criador de todas as coisas. Ele é Deus. Então não são 3 deuses. É um Deus composto de 3 pessoas, em igualdade de ser e de essência, mas distintas em personalidade. Quando em Deuteronômio 6,4 diz que Deus é um, a palavra hebraica aí é echad, significa unidade composta. É a mesma palavra usada em Gênesis 2 para indicar que o homem e a mulher, após o casamento, se tornam uma só carne. Perceba que homem e mulher não se tornam uma só pessoa. São 2 pessoas, mas que se tornam uma só carne, é uma unidade ali. É a mesma palavra usada quando diz que Deus é único, há uma unidade composta. Mateus 28:19 deixa isso muito claro e diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quanto à essência, Deus é um, mas quanto à sua personalidade, Deus é trino. E essa distinção é muito clara
Cada uma das pessoas tem características próprias e muitas vezes atitudes distintas. Quando a gente abre lá em João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: eu rogarei ao Pai, Jesus falando, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, alguém semelhante a mim, fazendo referência ao Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Olha as três pessoas aí. Jesus está na terra, orando ao Pai, intercedendo ao Pai, para que o Pai envie lá do alto uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que é semelhante, que é Deus de igual forma, o outro Consolador, chamado Espírito Santo. A Trindade, ela é muito clara. Então foi o Pai que enviou o Filho morre na cruz, mas hoje é o Espírito que habita em nós. Cuidado com uma teoria chamada unicismo. Cuidado, meu irmão, acorda aí, amém? Unicismo. O que é isso, Eduardo? Algumas seitas têm pregado a doutrina do unicismo. O unicismo vai dizer que só existe uma pessoa, como se fosse um ator trocando de máscara. É uma mesma pessoa que exerce apenas funções, atribuições diferentes. Ora aparece como Pai, ora aparece como Filho e ora aparece como Espírito Santo. Vai dizer que Deus é só Jesus. Isso é mentira. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Bem? Então, são três pessoas distintas. Cuidado com aquelas que negam, com as seitas que negam a pessoalidade do Espírito Santo. Cuidado, né? O Espiritismo, os Testemunhos de Jeová, por exemplo, a tradução Novo Mundo, uma tradução que na verdade foi modificada dos Testemunhos de Jeová, dizem em Gênesis 1:1 que a força ativa de Deus se movia sobre a face das águas. Quando a Bíblia verdadeira diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perceba a diferença? Eles tentam reduzir o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a uma mera força impessoal. Isso é mentira. Deus, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E qual a implicação prática? Você não fala, não se relaciona e não interage com força e nem com poder, mas com pessoa sim. Então, o Espírito Santo, ao contrário do que as seitas dizem, é uma pessoa. É uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e ouviu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. E uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, que tenho prazer. Olha as três pessoas ali. Jesus está sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. O Espírito Santo está descendo como pomba, e o Pai está falando lá do alto: esse é meu filho que tenho prazer. Três pessoas com atuações distintas ao mesmo tempo. Então, as três pessoas da Trindade são iguais no ser, no poder e na glória. Todas são chamadas de Deus na Bíblia, todos têm os mesmos atributos divinos, todos fazem obras divinas, mas são pessoas distintas. Em Gênesis 1:26 vai dizer assim: façamos. Olha o verbo no plural. Observe, o verbo está no plural. Façamos. Quem? Nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Quem era esse nós? Quem era a pluralidade divina que estava na criação? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Pai, planeja o universo. O Filho é a palavra que executa, o verbo. Por isso que em João diz que ele é o verbo que cria todas as coisas. Haja luz, houve luz. Aquele haja, aquele verbo era Jesus na criação, executando o pensamento e o desejo do Deus Pai. E o Espírito Santo, ele dava movimento, dava vida à criação. O Espírito se movia. Amém? Dá um exemplo, Eduardo, o Sol. Não é igual, amém? É apenas um exemplo, uma ilustração para que possamos tentar compreender um pouco a Trindade. O Sol, você tem três elementos indissociáveis, inseparáveis aí, três elementos físicos diferentes. Você tem a matéria, a estrela, Sol, você tem o fogo e tem a luz. Você tem o fogo, tem a luz e tem o calor. Perceba que são o fogo, a matéria, tem a luz, que é um outro elemento físico, e tem o calor, que é um outro elemento físico. Perceba que esses elementos estão conectos, unidos, numa mesma estrutura. Então, o Sol é um exemplo da Trindade, por exemplo. A aludina, uma alusão, apenas uma ilustração. Não é exatamente, é apenas uma ilustração para que possamos entender. Ou seja, o fogo, a matéria, seria o Deus Pai.
O calor que nós sentimos seria uma alusão ao Espírito Santo e a luz a Jesus Cristo. Deus, ele criou o universo, então Deus deixa a sua assinatura em todo o universo. Da onde vem a ideia de 3 em 1? Vem de um Deus trino, de um Deus que é 3 em 1. Na matemática, por exemplo, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, mais 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Homem é composto de alma, corpo e espírito, o tempo, passado, presente e futuro, o espaço, largura, altura, profundidade, a base da matéria, prótons, nêutrons e elétrons, que são os átomos, o estado básico da matéria, sólido, líquido e gasoso, música, melodia, harmonia e ritmo. Então, da onde veio essa ideia de 3 em 1 que está em toda a natureza criada? De um Deus, de uma mente que projetou todas as coisas, que também é 3 em 1. Então, qual é o aspecto prático da Trindade? O aspecto prático da Trindade é o seguinte: o amor depende de relacionamento. Então, se o amor depende de relacionamento, se Deus passasse a amar alguém apenas depois que ele criasse a primeira criatura, Deus teria aprendido o que é o amor. Deus teria aprendido alguma coisa, então Deus não seria perfeitamente imutável. Deus não aprende nada, ele já conhece tudo plenamente. Então, se Deus já sabe o que é o amor, e o amor depende de relacionamento, antes de todas as coisas, antes mesmo de criar a primeira criatura, significa que antes de todo o universo existir, de todas as coisas virem à existência, Deus já amava alguém. A quem Deus amou antes de todas as coisas serem criadas? Com quem Deus falou antes que tudo viesse a existir? Com quem Deus se relacionou antes que o universo viesse a surgir? Com as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles já interagiam, já se amavam e já se relacionavam antes de todas as coisas. Aguenta mais um pouquinho comigo? Já vou terminar, aguenta mais um pouquinho, mais uns 15 minutinhos. Atributos divinos. A gente tem alguns atributos divinos, obviamente não dá para falar de todos aqui, mas é uma aula, um estudo com profundidade, com qualidade. Se você estiver atento, você vai observar. Nós temos o primeiro atributo divino chamado amor. 1 João 4,8 diz que Deus, ele é amor. E o amor envolve afeição, mas também envolve atitude de cuidado e correção. É por isso que a Bíblia diz que Deus corrige a todos quanto ama e açoita a todos quanto recebe por filho. O amor, ele busca o bem do amado e paga um preço pela promoção do bem. Por exemplo, Jesus veio a este mundo por amor, abriu mão da sua glória no céu, se fez carne e morreu na cruz por amor, ele pagou um preço. Então, a razão de nós existirmos, a razão de você estar assistindo essa live comigo, a razão de você ainda ter o fôlego de vida, de respirar, de poder dar um sorriso, é porque o amor de Deus, ele é grande, inexplicável e imensurável. Ei, querido, Jesus chama muito. Antes que você fosse formado no seu ventre, ele já te amava. Ele já te amava. Decida amar a Deus, decida viver para Deus, porque ele te ama acima de todas as coisas. E cuidado, o amor de Deus não significa um universalismo. Não significa que Deus vai salvar todas as pessoas. Porque o amor de Deus está conectado aos seus outros atributos. Por exemplo, o atributo da justiça e da santidade. Atributo é uma característica, uma qualidade própria e inerente a um ser. Então, cuidado com essa heresia do universalismo que diz, no final de contas, porque Deus é amor, ele vai salvar todo mundo. Todos os caminhos levam a Deus. Deus é amor e vai salvar todo mundo. Mentira! De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de juízo. Fala que Deus é justo, Deus é santo. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Deus não compactua com o erro. A mesma Bíblia que diz que Deus ama, também diz que Deus criou o inferno para a condenação daqueles que negam a sua vontade, a sua palavra e que não querem viver conforme aquilo que ele nos ensinou na Sagrada Escritura. A Bíblia é muito clara quanto a isso, porque o Deus que ama também é Deus de justiça e de santidade. Então cuidado com esse falso discurso, Deus é amor e tolera tudo. Não, o amor é verdadeiro. O amor de Deus é santo, é puro e é justo. O Deus que ama criou os céus para aqueles que o amam e criou o inferno para aqueles que o odeiam, o desprezam e rejeitam a sua palavra.
O segundo atributo que a gente pode ver aqui é o Deus que Deus é eterno. O Salmo 92 vai dizer: antes que os montes nascessem e que tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Oh, aleluia! Deus não teve começo nem fim, meu irmão. Deus criou o tempo, aleluia, e começo só pode existir depois que o tempo é criado. Como Deus é antes do tempo, Deus não teve começo, Ele é o eterno. Significa que Deus está fora do tempo, mas o fato de Deus estar fora do tempo não significa que Deus não se utiliza do tempo. Deus não está limitado ao tempo, mas Ele se utiliza do tempo. Ele trabalha com o tempo humano. E a eternidade de Deus faz com que Ele seja perfeito, porque Ele pode agir fora do tempo, mas com uma precisão grandiosa, porque Ele recorda de todos os eventos passados, e com um conhecimento tão profundo, porque Ele já vê o futuro, já enxerga o futuro. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus existe eternidade. Ele é eterno. Deus também Ele é imutável. Imutabilidade. Malaquias 3,6 diz: eu, Senhor, não mudo. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. O mesmo Deus do que atuou no passado, o Deus que atua hoje, é o Deus que cura, que liberta, que transforma, Deus que livra, Deus que opera o impossível, Deus que faz maravilhas. A lógica é muito simples. Toda mudança, ela ocorre ao longo do tempo. Se Deus está fora do tempo, logo Deus não pode mudar. Ele é imutável. Amém? Deus, Ele é imutável, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E se Deus é imutável, a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,3 que ainda que sejamos fiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. As promessas de Jesus não falham. Se Deus ele não muda, nós podemos confiar, nós podemos ter certeza que o que Ele fala é verdade, nós podemos ter segurança, nós podemos confiar que Ele jamais vai nos decepcionar, porque Ele não muda, Ele é imutável, Ele sempre será o mesmo Deus maravilhoso. Aleluia. Deus também é onipotente. A Bíblia chama em Gênesis 17:1 de Deus todo-poderoso. Você tem ideia do que é isso? Todo-poderoso. El Shaddai, todo-poderoso. Oh, meu irmão, Deus é magnífico, grandioso. O céu é o seu trono, Ele habita em luz inacessível, Ele mede o universo com a palma das suas mãos, a terra é o extrato dos seus pés, Ele coloca na balança os montes Everest e Himalaia, Ele é aquele que deu nome às bilhões de estrelas do universo, Ele é fantástico, autossuficiente, grandioso, poderoso, inimaginável, intangível. Deus não conhece limite, a não ser pelo seu caráter moral e santo. Então, o único limite de Deus, Deus pode fazer tudo, o único limite de Deus é o seu próprio caráter moral e santo. Por isso que Tito 1,2 diz que o Deus que nós conhecemos não pode mentir. Por quê? Deus não pode pecar, não pode mentir, porque o seu caráter é santo. O seu limite é o seu caráter moral. Amém? E esse limite do seu caráter moral não torna Deus impotente ou fraco, pelo contrário, o torna perfeitamente poderoso, pois permite que Ele use a sua onipotência de forma perfeita e de forma plena. Amém? Se Deus é onipotente, não há nada que Ele não possa fazer. Então talvez você esteja assustado, esteja preocupado com as coisas que estão ocorrendo nesse mundo afora. Talvez você esteja acamado aí, doente. Ei, não se preocupe, clame a Deus. Deus é onipotente, Ele é todo poderoso. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode te salvar. Não há nada que Ele possa fazer na nossa vida e na nossa família. Precisamos apenas confiar, entregar nossa vida e nosso coração completamente a Ele. Deus também é onipresente. Ele está em cada ponto do universo, do espaço, com todo o seu ser. No Salmo 139, a partir do versículo 6 ao 10, ele vai dizer: para onde mirei do teu espírito, onde fugirei da tua face, e subi aos céus, tu ali estás.
Se fizer no céu a minha cama, tu também ali estás. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus está em todos os lugares, aleluia. Não há lugar onde Deus não esteja. Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. Talvez você diga: Eduardo, eu estou sofrendo, eu estou afligido e Deus não tem me visto. Pelo contrário, Deus é onipresente. Ele está aí do teu lado agora. Ele está aí no teu coração agora. Ele é onipresente. Ele é onipresente. E viver sem Deus não significa estar em um lugar onde Deus não esteja. Cuidado. A Bíblia diz que aqueles que serão condenados ao inferno, no inferno, não terão a presença de Deus. O que significa isso? Significa que a impossibilidade de se relacionar com Deus. No inferno, aqueles que serão condenados porque desobedeceram a palavra e não foram fiéis a Ele, não terão a possibilidade de se relacionar com Ele. Sem relacionamento com Deus não tem vida, não tem salvação. Por isso que aqueles que estiverem lá vão ser condenados. Deus vai estar lá? Vai, porque Deus está em cada lugar do universo. Isso se chama onipresença. Mas quando a Bíblia diz que aqueles que estarão lá vão viver sem Deus, significa que eles vão estar sem a possibilidade de se relacionar com Deus. Amém? Cuidado com o panteísmo. O que é panteísmo, Eduardo? É a seita da nova era que diz isso. Panteísmo. O que ele diz? Deus é tudo e tudo é Deus. Mentira. Mentira. Amém? Deus é diferente das coisas criadas. O universo é algo totalmente diferente de Deus. Então a nova era vai dizer, Deus é o cosmos, Deus é o universo. Não é. A gente já viu que Deus é pessoa e é diferente. Ele é superior a todas as coisas criadas, inclusive ao cosmos e ao universo. Amém? Cuidado com essas ideias da nova era, ideias esotéricas, panteísta, que diz Deus é tudo e tudo é Deus. Então, uma pedra é Deus, uma flor é Deus, o sorriso de uma criança é Deus. Não. Deus está em todas as coisas, mas todas as coisas não são Deus. Cuidado. Bem, e cuidado também entre a diferença de habitar e estar. O que é isso, Eduardo? Habitar e estar. Se Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Verdade? Verdade. Mas Ele não habita em todos os lugares no sentido de presença espiritual. Como assim? 1 Coríntios 6,19 vai dizer: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo e que o Deus vivente habita dentro de vós? O que significa isso? Significa que aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e que obedecem a sua palavra, têm o Espírito Santo, a presença de Deus habitando. É uma plenitude espiritual. Deus habita, me preenche, me completa e me salva. Isso é habitar. Habitar é diferente de estar. Deus, por ser onipresente, está em todos os lugares. Mas não significa que Ele habita em todas as pessoas, porque Ele só habita aonde os corações foram abertos e permitiram que o Espírito Santo atuasse em suas vidas. Aí sim, Ele passa a habitar nessa pessoa e o corpo dessa pessoa passa a ser templo, casa, habitação do seu Espírito. Amém? E se Deus é onipresente, é aquilo que diz Salmo 23. O Salmo 23,4 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Deus está comigo em todas as circunstâncias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás ali comigo. Se Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares comigo. Então eu não preciso temer. Eu não preciso ficar receoso. Eu não preciso perder a minha fé, porque Ele está comigo. Hein? O último atributo para a gente encerrar essa aula: onisciência. O que significa isso, Eduardo? Significa que não há assuntos que Deus não conheça. Ele conhece tudo e sabe de tudo. Entende plenamente de tudo. Para Deus não tem dúvida. Para Deus não tem incerteza. Deus não busca resposta. Olha, Eduardo, mas na Bíblia eu vejo Jesus fazendo perguntas. Por exemplo, ele pergunta por discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ele pergunta para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Quando Jesus faz essas perguntas, Jesus não está buscando resposta, ele já sabia a resposta. O que ele está querendo é uma questão didática. Ele quer inquirir, ou seja, questionar os homens para que os homens reflitam para o próprio bem deles.
Então esse é o intuito, a intenção de Jesus ao fazer pergunta nos evangelhos. Não é que ele busca a resposta, ele já tem todas as respostas, porque ele é onisciente. Amém? E o conhecimento de Deus, ele é inato. Já vem com ele, é imediato. Ele não precisa observar nada, não precisa aprender nada, não decorre de processo lógico, raciocínio, ele é completo. Ele já conhece todas as coisas. Mateus 10:30 diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Como Deus é grandioso, meu irmão. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas potentes mãos. Ele conhece tudo, vê tudo, sabe de tudo. Ele é onisciente. Não há nada que ele não conheça, até o fio da cabeça do seu cabelo. Ele sabe o número, a quantidade exata, a grandeza do nosso Deus. Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem devemos de prestar contas. Ei, Deus vê o teu pecado, Deus conhece os teus erros, Deus sabe o que você faz lá no teu quarto, quando você está longe da igreja. Deus vê tudo, meu irmão. Não tente enganar a Deus. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Um dia nós vamos comparecer perante o tribunal e vamos ter de prestar contas. Eclesiastes 12:14 diz que Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo que está encoberto aos olhos humanos, quer seja bom, quer seja mal, porque para ele todas as coisas estão nuas e patentes. Ele vê tudo e conhece tudo. Ele é a fonte suprema de sabedoria e inteligência. Ele sabe tudo a respeito de tudo, em qualquer tempo, o tempo todo. Ele sabe tudo a respeito de tudo, em qualquer tempo, o tempo todo. Nosso Deus é onisciente. Para terminar, se Deus é Espírito, eu não posso medi-lo e não posso explicá-lo. Se Deus é pessoa, então eu posso falar com Ele e ser seu amigo. Se Deus é amor, eu posso crer no seu perdão. Se Deus é eterno, então nós podemos esperar nele em qualquer tempo. Se Deus é imutável, eu posso descansar nele, pois sei que os seus planos e as suas promessas vão se realizar na minha história e da minha família. Se Deus é onipotente, eu não preciso me preocupar com nada, porque eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é todo poderoso, para Deus não tem impossível. Se Deus é onipresente, eu nunca estarei sozinho. Se Deus é onisciente, eu não posso esconder nada dos seus olhos. E se Ele é o meu Deus, então em suas mãos eu sempre estarei seguro. Confia no teu Deus nessa pandemia do coronavírus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele mais, Ele fará. Aleluia. Confia no teu Deus, querido. Ele é maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Que Deus seja conosco. Que essa aula da EBD possa ter sido proveitosa. Depois dá um like aí, curte, compartilha, comenta, amém? Eu vou dar um minutinho aí para você fazer pergunta. Se tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida, você pode mandar no privado, lá no Messenger do Facebook ou no meu WhatsApp, mas pode colocar o comentário aí agora na live. Pode enviar a pergunta que a gente responde. Alguma coisa que não tenha ficado claro, amém? Deus abençoe a Alice Teixeira, Deus abençoe Paulo César, Deus abençoe Alan Teixeira, Viviane Dias, Patrícia Mello, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Cada pessoa que está presente aqui juntamente comigo assistindo essa live, nós já vamos estar orando para encerrar. Amém? Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é maravilhoso, Ele nos guarda. Alguma pergunta, amém? Alguém quer tirar alguma dúvida? Ficou claro? Então que Deus nos abençoe, que Deus possa falar mais no nosso coração. Essa é uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9 horas. A gente vai estar gravando esses vídeos até que a quarentena acabe e a gente volta com as reuniões presenciais, a fim de que sejamos prudentes em todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos orar para a gente encerrar e que Deus nos abençoe de forma grandiosa. Coloque a mão no seu coração agora, interceda pela sua família, clame pelo seu país, porque a oração do justo pode muitos seus efeitos. Deus é onisciente, Ele pode ouvir a nossa oração nesse momento. Aí na cama do hospital onde você está,
na tua sala, no teu banheiro, no teu quarto, Deus está aí contigo, Ele pode te ouvir, não é impossível para Deus, e é onipotente, Ele pode fazer todas as coisas. Entrega agora a tua oração a Deus e tenha certeza que Ele falará ao seu coração. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, Pai, pois Tu és maravilhoso e grandioso. Tu és verdadeiro, Senhor, a Tua presença é real neste lugar. Não há outro Deus além de Ti, Jesus, e nós te adoramos, nós te exaltamos, pois Tu és magnífico, Senhor. Tu estás assentado num trono de glória, Tu és sublime, santo e majestoso. Senhor, Tu és verdadeiro, fiel, digno, Pai. Tu és o nosso melhor amigo, nosso guia, nossa rocha, nossa fortaleza. Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora em Tua presença, Senhor, para Te adorar, Te exaltar, dar glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, queremos Te agradecer por tudo. Obrigado pela nossa família, obrigado por esta manhã, obrigado pela nossa saúde, obrigado pelo pão na nossa mesa, obrigado porque o Senhor não tem deixado que nada faltasse, Senhor. Obrigado pela nossa salvação, nós Te agradecemos por tudo, Jesus. Nós dependemos de Ti, necessitamos do Teu amor e da Tua graça. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre cada pessoa que está assistindo essa live neste momento. Vem com a Tua glória, com a Tua unção, com o Teu poder. Penetra agora em cada lar, em cada família, Senhor. Conforta esse coração que está angustiado. Repreende o mal, repreende a enfermidade em nome de Jesus. Vem com a Tua cura, vem como bálsamo, Senhor. Salva agora essa pessoa que está clamando, liberta, tira todo medo, todo pânico, Senhor. Nós repreendemos no nome de Jesus toda ação maligna que vem sobre o Brasil, todo coronavírus, Senhor. Tu és todo poderoso, Tu és onipotente. Que a Tua grandeza se mostre, na igreja de Bela Vista, em cada irmão que está assistindo nesse Brasil, Senhor. Conforta os corações, abençoa, guarda, livra do mal. Continua conosco, Senhor, ao longo desses dias. Ó Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos, nós desejamos a Tua presença, nós sentimos a Tua glória neste lugar, nós te buscamos com toda a nossa fé, pois Tu és o Deus vivo, Tu és o nosso amigo, Tu és aquele que nos ouve. Espírito Santo de Deus, trabalha em cada um que está aqui nesta noite, nessa manhã, Senhor, nesta noite, Pai, deste dia 22 de março, quando aqueles que estarão assistindo a live mais tarde, abençoa cada um que está aqui, Pai. Continua conosco todos os dias, abençoa o Brasil, livra o Brasil dessa pandemia do coronavírus e ser conosco todos os dias. Que nunca possamos nos esquecer que só Tu és Deus, que Tu tens o controle de todas as coisas e que nossa vida está nas Tuas poderosas e potentes mãos. Antes que houvesse dia, Tu és. E operando, Senhor, ninguém pode impedir. Muito obrigado por tudo, Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus prospere a sua família. Que Deus tire o medo do seu coração. Que Deus te livre de todo mal. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Bom domingo. Amém. Fique na paz, graça e paz, em nome de Jesus. Um abraço do presbítero Eduardo, do pastor Cláudio, da nossa querida Escola Bíblica Dominical e de toda a família da Igreja de Bela Vista. Deus seja conosco, graça e paz.